40, verso 17. Esses próximos dias nós vamos falar sobre Deus como nosso provedor. Hoje nós vamos falar sobre o Deus que supre todas as nossas necessidades. Eu quero trazer esse ensino para você, baseado em situações que vi durante esses meses na campanha política. Muitos crentes colocando o político como Deus e colocando o político como aquele que vai suprir as suas necessidades. Quem supre as nossas necessidades é Deus. Então vamos falar sobre isso durante alguns minutos. Amém? Verso 17 diz assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Vamos ler o texto em voz alta no tempo 3. 1, 2, 3. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és meu auxílio e meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Podem sentar. O Deus que supre todas as nossas necessidades. Você sabe que apenas admitir que o Senhor tem poder para suprir todas as nossas necessidades humanas não é suficiente. É preciso analisar cada uma dessas necessidades básicas, bem como os princípios poderosos que a Bíblia revela para todo crente, pelo qual o Deus que é onipotente, que é criador do céu, da terra, do homem, e que sabe tudo a nosso respeito, Ele provê o suprimento de todas as nossas necessidades. Antes de eu falar o abrir o texto sagrado, a Bíblia, para a gente se aprofundar nesse assunto, Deus supre as nossas necessidades em três áreas. A primeira área que Deus supre é fisiológica e material, psicológica e emocional e também espiritual. Eu vou pedir para o Fernando, para o irmão Sérgio, para o irmão Alan ficarem aqui próximos os três e eles vão ler o texto da Bíblia. Então Deus supre pelo menos nas três áreas da nossa vida: fisiológica e material. Eu já disse aqui, Deus criou o rio, o ar, a terra, o reino mineral, o vegetal e o animal. Os jovens que estão aí na escola já ouviram falar sobre o reino mineral, sobre o reino vegetal e o animal. Já ouviu falar, Wilson? Sobre o reino mineral, vegetal e mineral? Já ouviste falar? Pois é, eu também, quando estudava, ouvia falar sobre isso. Então, pensando em dar provisão ao homem, então Deus, nesse primeiro ponto aqui, Ele provê meios de um homem alimentar-se de forma variada e equilibrada, construir abrigos seguros, se organizar socialmente, planejar uma manhã melhor para as suas futuras gerações. Hoje alguém pode dizer: pastor, mas eu não caço, não sou igual ao irmão Sérgio que caça. Ele caça a pilha. Não está funcionando, não? Acabou a pilha? Tá. Diz que está funcionando. Vocês que não estão sabendo mexer. Alguém pode dizer: eu não sou igual ao irmão Sérgio. Irmão Sérgio caça preguiça, caça veado, caça corça no mato. Eu não, pastor. Eu só como hambúrguer. Eu como McLanche feliz no McDonald's, né? Eu vou abrir aqui um McLanche feliz aqui, comprar franquia. Os mais abastados comem lá no Piquiá, um hambúrguer, né? Uma pizza. Então eu não me enquadro nessa não, pastor. Direto ou indiretamente, Deus está suprindo a tua necessidade através desse ponto.
Porque tu come farinha, tu bebe água, tu está respirando, né, irmãos e Biru? Então isso faz parte de um projeto de Deus para suprir as nossas necessidades. Agora Deus também supre as nossas necessidades na área psicológica e emocional. Porque quando essas necessidades são supridas, a gente se torna emocionalmente saudável. Pois a gente leva a nossa autoestima, deixa a nossa autoestima em alta, literalmente. Nós cultivamos uma imagem positiva de nós mesmos. A gente vai obter uma maior autoconfiança e desenvolve melhor a nossa capacidade de refletir, sonhar, criar, trabalhar, manter contato com pessoas, aprender e administrar as nossas emoções. E sentimentos ruins são bloqueados no nosso coração quando a gente lida com pressão, oposição. A gente vai colocar dentro de nós o entendimento de que Deus supre as minhas necessidades emocionais e psicológicas. Então eu tenho força para me levantar da cama todo dia, para trabalhar, para estudar e para viver. Tudo isso faz parte do Deus que supre as nossas necessidades. Agora Deus também supre as nossas necessidades espiritualmente. Até porque, por mais lindo que você seja, minha irmã, por mais bonito que você seja, meu irmão, eu, pastor, todo dia eu vou na academia puxar ferro. Todo dia eu vou na academia pedalar, as minhas pernas ficarem grossas. Todo dia eu faço um regime, uma dieta para me emagrecer. Mas a tua vida não é só isso, não. Não é só isso. Deus supre o teu lado espiritual. O homem, o ser humano, não é só matéria. Ele é um ser espiritual. Ele tem necessidades espirituais, as quais só podem ser supridas com Deus. Não é suprido pelo casamento, pelo sexo, pelos vícios, por amizades. Nada disso supre a necessidade do preenchimento do vazio causado pelo homem na sua queda. Já para passar para o ponto seguinte, todo ser humano tem um vazio que só Deus pode preenchê-lo. Não existe outro ser, não existe outra pessoa, somente Deus pode preencher o vazio. E esse vazio é exatamente do tamanho do Criador. Quando se aposta da criatura, quantos podem glorificar ao Senhor por isso? Existem condições que foram estabelecidas pelo Deus supridor. Deuteronômio capítulo 11, do verso 13 ao 15. Se a gente quer ser abençoado nas áreas fisiológicas e materiais, nós temos que fazer o que está escrito em Deuteronômio capítulo 11, do verso 13 ao 15. Abra sua Bíblia, vamos ler juntos com os irmãos aqui no púlpito. Leia, por favor. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva do vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Se a gente quer ser abençoado, a primeira coisa que a gente tem que fazer, quem está me ouvindo, diga amém. A primeira coisa que tu tens que fazer é obedecer a Deus. Aqui nessa passagem que o irmão Fernando leu, Deus prometeu fazer descer chuva de bênção sobre a terra se o seu povo lhe obedecer. Pastor, dá muito calor, eu quero que chova mesmo. Mas não é essa chuva agora que ele está falando. Essa chuva que ele está falando é uma vida feliz, é uma vida realizada, é algo mais forte que você precisa viver e ter uma vida de realizações pessoais e espirituais e materiais. A primeira condição que ele coloca aqui é você obedecer a Ele. Pastor, isso é muito sério. Claro, poderíamos falar do mais velho ou mais novo, mas
Vamos fazer todos juntos. Quem aqui já deixou de receber uma bênção de Deus que estava certa? O papel já estava assinado, já estava tudo certo para acontecer. Mas quando tu desobedeceu uma direção de Deus, tu não recebeste aquela bênção. Alguém já passou por isso aqui? Faz o sinal com a mão. Está vendo? Do mais novo ao mais velho. Se tu não obedecer, se tu não obedecer, não é o pastor que está falando. Quem dera se fosse o pastor. Porque se fosse conversa do pastor, talvez teria misericórdia para você. Talvez. Não, mas é Deus que está falando. O Deus que supre as necessidades, supre na vida daquele que obedece a sua direção. Você obedece, chuva de bênção cai na tua vida. Você obedece, aquilo que não era para acontecer, começa a acontecer. Você obedece, alguém disse que ia fechar a porta para ti, não ia deixar você entrar. Mas quando você obedece, a porta se abre sem você fazer força. Sinal de Deus para a nossa vida nesta noite é: o Deus que supre as necessidades requer de nós, de mim e de você, obediência. Mateus capítulo 6, verso 25 ao 33. Aqui tem uma condição já estabelecida pelo Criador. Em Mateus capítulo 6, verso 25 e 33, está lá condicionada mais uma. Pode ler. Vamos ler a palavra. Do 25 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste os sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ou um curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que vos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pai, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Segunda condição: priorizar a Deus. O Senhor Jesus ensina aos seus discípulos sobre quem eles deveriam priorizar. Queridão, irmã, tem gente que prioriza tudo, menos Deus. Tem gente que prioriza tudo, prioriza o namorado, prioriza o amigo, prioriza tudo, prioriza o dinheiro, prioriza qualquer coisa, menos a direção de Deus, o pensamento de Deus, a instrução de Deus. O Senhor Jesus está dizendo: busquem primeiro. Repita comigo: busca primeiro. Mais forte: busca primeiro. Diga para o irmão que está do teu lado: busca primeiro o reino de Deus, as coisas de Deus, o pensamento de Deus, e as bênçãos vão vir sobre a tua vida. A grande questão nossa é que nós não queremos priorizar a Deus. A gente não quer priorizar a Deus de fato e de verdade. A gente fala de boca, mas priorizar, não. E ele está dizendo aqui uma condição estabelecida pelo Criador. Ah, pastor,
agora que o Senhor está dizendo isso para priorizar as coisas de Deus, eu vou entregar meu emprego, eu vou ficar só orando dentro da igreja agora, e eu vou viver a minha vida pregando por aí, que nem o primo do Fernando Júnior, ele prega e ora por aí. Eu falei para essa semana, tu está errado. Eu disse, não, eu estou priorizando as coisas de Deus. Eu disse, mas tu tens que ter equilíbrio, porque um outro ponto que Deus determinou através do seu servo está lá, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. São condições que foram estabelecidas pelo Criador. E se a gente quer ser abençoado nas áreas materiais e fisiológicas, existem esses princípios. Olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. Foi o texto que eu falei para o meu amigo. Abra, pode ler. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho, fadiga, pois trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Vós pregamos o Evangelho de Deus. O irmão Paulo, dando um exemplo aqui, ele está dizendo, para o meu ministério ser abençoado, para a minha vida ser abençoada, eu precisei trabalhar. Então tem crente que às vezes, eu estava falando com a irmã, né? E tem crente que é 8 ou 80, né, irmã Valente? Ou ele é 8 ou ele é 80. Se for para trabalhar, é só trabalho. Eu tenho que estudar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer cursos, eu tenho que vender farinha, eu tenho que vender açaí, eu tenho que comprar o sítio, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter uma moto. Trabalho. Mas também tem aqueles assim, não, agora eu só vou viver na unção, só no poder, só no monte, só orando. Não, tu tens que ter equilíbrio. O irmão Paulo deixou o exemplo. Se a gente quer ter uma vida digna, com provisões materiais necessárias, teremos que trabalhar. Alguém pode estar pensando, peraí, ô pastor, o senhor não trabalha. Alguém uma vez falou para mim, pastor, você não trabalha. Sério, não trabalho secularmente. Eu não tenho uma roça de mandioca. Pode ser que um dia eu tenha, mas eu ainda não tive. E nesse caso, estava explicando aqui para o Fernando Júnior, que a moto que eu ganhei dos crentes, eu só ganhei porque eu já tinha trabalhado com eles na vida deles. Eles não acordaram no dia de manhã e disseram, vamos dar uma moto para seu irmão aí. Não. A gente passou necessidade, provações, dificuldades. Pastor, aqui a gente distribui cesta básica, né? Não é verdade? Nós estamos fincando esse projeto para ficar para sempre aqui. Mas para isso acontecer, eu tenho que trabalhar. Mas peraí, pastor, você tem que trabalhar? Tenho. Um dia eu vou contar para você como é. Mas tem um irmão que todo dia 15 manda uma mensagem para ele. Irmão, não te esquece, irmão, não te esquece. Né? Não te esquece da cesta básica. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu não posso ser, como servo de Deus, não posso ser 8 ou 80. Eu não posso viver só em função do trabalho, mas eu não posso viver só em função também, como nosso amigo, nosso parente lá faz. Ele diz, eu quero que o pessoal fazer campanha, oração e ir no monte. E ficar pedindo dinheiro para orar na cabeça dos outros. Não. E, respondendo o que uma irmã me questionou uma vez, eu falei para minha esposa, quando eu estava vindo para cá, que o pastor Gabriel me chamou para cá, mas não disse que ia ter dinheiro nenhum, e nem que ia assumir igreja. Ele só disse, vem. Venha. E lá em Coraci já tinha um ministério estruturado, já tinha uma estrutura. Mas o pastor ali falou, não fale de dinheiro com ele, não faça isso. E eu obedeci, não toquei.
O que eu disse para minha mulher, ela é testemunha. Irmã Raimunda, as irmãs, irmão, pode perguntar para ela. Eu falei para ela lá na frente do Templo Central, comendo um pastel com ela. Ela disse: olha, se a direção da igreja daqui não quiser que eu seja um pastor em tempo integral, eu vou ter que fazer alguma coisa. Vou ter que vender bolo de pote, vou ter que vender limão na feira, vou ter que vender roupa, vou ter que fazer alguma coisa para me sustentar. É assim que a gente pensa, não é verdade? Falei com você? Aí ela ficou nervosa no olhar dela. Meu Deus, o que será de nós? Ele só me chamou, não falou nada de dinheiro, não fez proposta financeira. Que muita gente acha que foi assim, né? Mas não foi. Quando eu cheguei aqui, já há uns tempos depois, ele falou: olha, eu quero que tu sejas pastor lá em tempo integral. Eu não quero que tu te preocupe com nada, só em o crescimento daquele trabalho. Faz o que tu tens que fazer para desenvolver o trabalho naquele lugar. E aí foi que foi determinado como eu ia viver, que eu ia ganhar, como ia acontecer. Foi assim. Mas se não tivesse, provavelmente eu ia ser companheiro do Felipe Costa lá na Amazônia, no Amazonas. E qual o problema? Depois vinha dirigir culto, não tem problema nenhum. Até o dia que a direção da igreja determinasse que tivesse que mudar. Mas se não tem problema. Eu acho que um pastor, eu acho isso, tá, irmão? Não estou dizendo que é doutrina, não. Um pastor não deve se dedicar à empresa. Ou ele é pastor ou empresário. Porque em um dos dois ele vai falhar. Se ele for preocupado muito com a igreja vai ficar. E se ele se preocupar muito com a igreja, a empresa, a família dele vai sofrer. Tem pastores que fazem. Eu não tenho nada contra. Agora, eu entendo dessa maneira. Tá bom? E às vezes a gente ouve, né? Lá em Belém a gente tem casos assim. Mas o trabalho é uma condição que é estabelecida por Deus para que Deus abençoe a tua vida, para que Deus abra a porta necessária, para que Deus coloque a provisão na tua mesa, para que Deus faça aquilo que Ele tem que fazer. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, está determinado lá um outro princípio, que é honrar a Deus com as nossas primícias. Essa é muito boa até. Leia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Honrar a Deus com as nossas primícias. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu até quando escrevi aqui, devemos honrar o Senhor com aquilo que a gente tem, dando dízimo, dando oferta, ofertando voluntariamente para a obra de Deus. O texto que o irmão leu é: cada um contribua segundo seu coração, com tristeza, com raiva, com pesar. Como está escrito lá? Com alegria. Ah, pastor, vou ter que dar meu dízimo. Cadê o envelope do dízimo? Eu queria dar esse dízimo. Tem que dar, né? Tem que dar nessa igreja. Cadê meu dízimo? Vamos honrar o Senhor com a nossa oferta. Tá, eu tenho que dar oferta de novo. Não dê, irmão. Não faça isso não. Fique com o seu dízimo na sua casa. Fique com a sua oferta. Não faça isso não. Porque o irmão, quando está com raiva, a Bíblia está dizendo aqui: não faça isso não. A gente tem que honrar o Senhor com prazer. Senhor, eu estou dando o dízimo. A minha esposa já ouviu várias vezes a minha mãe mandando áudio para mim falando disso. Que a mamãe dá o dízimo dela em dinheiro. E ela não gosta de dar dízimo com nota velha. Engraçado. Ela pega as melhores notas para colocar no envelope. Coloca tal, coloca
perfume, ela está dizendo: eu estou dando o meu melhor para Deus. Você não dízimo, não. Eu vou dar dízimo na igreja? Eu vou dar oferta? Eu vou ajudar para pagar o ar-condicionado? Quando alguém fala para mim isso, não dê, irmão, não precisa dar. Pega a sua oferta, seu dízimo, e tem outro lugar. Se você quiser guardar num porquinho lá na sua casa, guarde, estoure no final do ano e compre comida. Coma e dê metade para os pobres, se você quiser, vai ser até melhor. E outros dizem assim: eu não dou dízimo. Por que você não dá dízimo? Porque eu não tenho trabalho, eu não recebo salário. E quem disse para você que dízimo só dá quem recebe salário? Não passa nada na tua mão? 5 conto, 10 conto, 20 conto, 50 conto. Eu já contei aqui para vocês. Papai me deu R$1. Era aquela nota verde que tinha um beija-flor. Os jovens não devem lembrar, mas a irmã Vera com certeza lembra dessa nota. Era a mais frequentada nas igrejas, era essa nota. Agora é a tartaruga. Mataram o beija-flor, agora é só tartaruga. Papai, quando me deu aquele primeiro R$1, irmão Rosemiro, ele disse aqui: olha, vou te dar esse R$1, mas 10 centavos que está aqui nesse R$1 não é teu, é de Deus. Vai trocar e vai dar o teu dízimo lá na igreja. E eu aprendi isso. O Senhor Jesus disse, Lucas capítulo 6, verso 38, na parte A, o irmão pode procurar e ler, tem a ver com esse assunto. Porque o irmão diz assim: eu só vou dar dízimo quando eu trabalhar, eu só vou dar dízimo quando eu ganhar meu salário, ou eu não vou dar dízimo porque eu não tenho condição. Mas filho, eu fico vendo, sabe, algumas coisas por aí. O irmão faz um empréstimo, irmão Fernando, faz um empréstimo. Ele empresta R$8.000 para comprar um iPhone, um celular para ele. Não tenho nada contra. Nada contra. Se você tiver oportunidade para fazer, faça. Eu quero saber o seguinte, ovelhinhas de Jesus: quando é que tu vais fazer um empréstimo dessa categoria para ofertar na tua igreja, para ofertar na obra de Deus? Isso é isso que me chama a atenção. Irmão, comprar uma camisa de R$500, tem nada contra. Um sapato de R$1.000, tem nada contra. Mas quando é que a gente vai ter essa amabilidade de pegar 500 e dar de oferta na igreja, na salva? Olha lá, leia aí o texto. Parte A, 6:38. Lucas 6:38 assim: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. O outro irmão procura Atos capítulo 20, 35. Olha o que Jesus disse. Olha aqui para mim. Olha o que Jesus disse: dai e vos será. E vos será. Vocês não estão lendo, não? Dá e vos será. Lê de novo o texto, eles não ouviram. Lê de novo. Mas lê em voz alta. Coloca 2 microfones para ver se os irmãos ouvem. É que diz que quando a assembleia, quando fala de fogo, ele marcha. Quando fala do Espírito Santo, ele fala em línguas. E quando fala de oferta, ele desvia. O Feliciano falava isso. Fala aí. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Jesus que foi que falou isso? Praticar a liberalidade. Lembra que eu estava falando? Fazer um empréstimo, pastor. Para quê? Eu vou fazer uma viagem. Onde tu vai? Vou lá para Cotijuba, frente para cima, Cotijuba. Quanto é uma viagem? É barato, R$4.000. Que bênção. Vamos fazer um desafio aqui, irmão. Vamos construir a casa de uma irmã que está precisando. Quanto
Quanto o irmão pode dar? Ah, pastor, está difícil. Está ruim. Vou dar só R$5. Deus abençoe a irmã. Vamos pintar a igreja? Vamos. Vou ter um galão de tinta lá no irmão Sérgio. R$380. Não, mas essa é a mais cara, pastor. Compra da mais baratinha de R$100, que é para a igreja. A gente é assim, né? O céu para mim e o inferno dos outros. Eu falei no exemplo, né? Acho que não tem aqui, né? Não, vou me apertar. Mas eu vou comprar esse iPhone. Vou fazer um empréstimo na Nubank. Eu vou emprestar 8 mil, vou pagar 18, mas eu vou comprar. Quando é que você vai fazer isso na obra de Deus? Quando é que você vai fazer isso para Deus? Não, pastor, também não é assim, né? A gente não gosta de praticar a liberalidade. Olha o que o prefeito Sérgio vai ler. Atos 20, 35, parte B. Atos 20, 35, parte B. Trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Melhor é dar do que receber. Irmãos, comecei a fazer esse trabalho aqui da cesta básica e eu fui observar uma coisa, que os crentes ricos não ajudam em nada, só querem mandar na igreja porque dá dízimo alto. Eu observei isso. Você vai falar com um crente rico, assim, muito rico, que o irmão Sérgio é rico, mas não é muito rico. Eu falei assim, o irmão Sérgio é uma pessoa bem dividida, né, Sueli? Todo dia a Sueli ora, Senhor, dá dinheiro do papai. Fala, irmão Sérgio, vamos nos juntar aqui nós dois, vamos comprar as sacas da cesta básica, ajuda. Mas depois falar com o outro, muito dinheiro, muito. Até pastor, pode ajudar a gente no projeto lá da igreja? Não dá, pastor Silvio, está muito difícil, está ruim. Aí começou a falar, irmã Leite, começou a falar. Eu falei, não, irmão, toma aqui R$50 para te ajudar, você está chorando muito. Eu falei para ele, toma aqui, irmão, 50 para te ajudar, toma essa oferta aqui para ti, né? Dai e vos será dado, mas bem-aventurado é dado que receber. Praticar a liberalidade. Agora veja bem, Deus supre as nossas necessidades psicológicas e emocionais. Efésios capítulo 4, verso 32. O Espírito Santo eleva a nossa autoestima, ela funciona de uma forma interessante. Quem possui autoestima elevada tem mais resistência às situações da vida, tem força de vontade, ela tem capacidade de superar os obstáculos, ela recomeça após as frustrações e fracassos. As pessoas com uma autoestima saudável conseguem amar e ajudar os outros, cumprindo o que a Bíblia diz. Então, Deus supre as nossas necessidades, elevando a nossa autoestima. Leia, por favor. Antes, sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, através desse trabalho de Deus, a nossa autoestima se eleva. Olha o que o irmão leu: perdoando uns aos outros, ajudando uns aos outros. A pessoa que tem autoestima baixa, ela não consegue perdoar. A pessoa que tem autoestima baixa, ela guarda na mente dela seus traumas, suas frustrações e, consequentemente, ela para. Ela trava a vida dela. Eu estava falando isso ontem
uma pessoa que eu gosto muito, uma situação que aconteceu, que geralmente, quando acontece, as pessoas param e travam. Então eu desenvolvi algo na minha cabeça para eu contornar aquela situação, para eu não travar e parar. Não tem problema, a pessoa achou que eu estava ficando louco. Eu fui explicar, às vezes você está ficando maluco. Mas é uma forma que eu entendo assim essa palavra. Então, o Espírito de Deus eleva a nossa autoestima. Quando você olha para o espelho, você olha para o seu rosto, você diz: o Espírito Santo está na minha vida. Então você tem força, você tem fé, você tem ânimo, ainda que você passe um momento difícil, mas o Espírito Santo está com você, e Ele diz assim: eu estou contigo, tu vais sair dessa, eleva a tua autoestima, eu tenho algo a fazer na tua vida, eu quero te usar. Então, o cumprimento da palavra de Deus supre as nossas necessidades. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 26. Ele, no cumprimento dessa palavra, ele usa a igreja como um lugar para valorizar o ser. Pode ler. 1 Coríntios 12, 26. 1 Coríntios 12, 26, assim: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Deus usa a igreja como um lugar para valorizar o ser. Aqui dentro da igreja, dessa igreja especial, Deus levanta pregadores, Deus levanta regentes, Deus levanta obreiros, Deus levanta pregadores e pregadoras, Deus levanta cantores, e Deus também faz algo acontecer na nossa vida, que é sofrer a dor do outro. Na igreja, todos os membros são igualmente importantes, de maneira que se alguém sofre, todos sofrem. Lembra que eu falei no início? Se o irmão está sofrendo, a congregação sofre junto. Na pandemia, a igreja sofreu, um irmão sofreu, todos sofremos. Na pandemia, uma irmã faleceu aqui, a gente fica triste, não é verdade? Não é assim? Então a igreja proporciona, ela é um lugar que valoriza o ser. Agora, primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, só que no versículo 12, olha só o que diz lá. Um outro ponto que Deus supre a nossa necessidade psicológica e emocional. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, outra coisa, Deus proporciona esse entendimento na nossa vida, proporciona o bom relacionamento com o próximo. Ah, pastor, essa daí não dá para mim, essa daí não dá, porque eu não gosto da Rayara, ela usa essa camisa rosa, eu não gosto. E tem uma coisa, eu cismo comigo, que o irmão não gosta muito de mim, sabe? Então, ele não gosta de mim, eu também não venho mais. Não deve ser assim. Nem todo mundo vai gostar de ti, isso é um fato, isso é verdade. Mas você não pode deixar que isso atrapalhe a tua vida espiritual, para que você deixe de trabalhar no reino dele. Por quê? Porque se alguém não gosta de você, não tem problema, faz o teu trabalho, daqui a pouco essa pessoa é alcançada pela instrumentalidade que Deus faz acontecer na tua vida, e daqui a pouco vocês começam a se relacionar e começam a se dar bem. Esse é o sentido quando Deus supre as nossas necessidades. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele tem o desejo de ser unanimidade. Ele quer que todo mundo goste dele, ele quer que todo mundo ame, mas não vai ser assim. Tem gente que não vai gostar, não é verdade, meus irmãos?
Tem gente que não gosta da senhora. Você sabia disso? Tem gente que não gosta de mim. Tem gente que não gosta de nós dois, da pessoa. E nós somos pessoas legais. Mas a vida é assim. Agora por que eu não posso fazer? Então, se esse irmão não gosta de mim, eu também não vou mais para a igreja. Isso aí é que nem academia. Eu não vou para a academia. Por quê? Porque tem muita gente gordinha lá. Eu quero ficar em forma, então eu não vou. É o mesmo sentido. Então, quando o Espírito de Deus vem na nossa vida, ele supre essa nossa necessidade de querer obter e ser aceito. Você também que não gosta, não tem problema. Eu vou orar por ela, eu vou continuar meu trabalho, vou continuar minha vida e vou continuar desenvolvendo, porque Deus está comigo, Deus quer me usar e Deus está falando com alguém aqui dizendo: não te importas com isso, sou eu que vou suprir as tuas necessidades psicológicas, as tuas necessidades emocionais, porque eu te amo, eu nunca te desamparei, nunca vou te desamparar, eu estou contigo e estou te dando força todo dia. Receba a minha força, porque sou eu que te amo, eu que dei a minha vida por você, e eu estou contigo todo dia. Quando tu entendes isso, você vai em frente. Agora, para concluir, Deus supre as nossas necessidades, nos dá apoio e segurança. Deus nos dá crescimento e realização pessoal. Quantos aqui não tem um testemunho para contar? Dizer assim: a minha vida era para estar nesse caminho de destruição, mas Jesus entrou na minha vida, eu me rendi a Ele, agora eu sou uma pessoa de bem, tenho uma outra perspectiva. É Deus que faz isso, suprindo a nossa necessidade psicológica e emocional. Agora, Deus supre as nossas necessidades espirituais. Salmo 42, verso 1, 2, 5 e 11. Deus supre, sacia a nossa sede da sua presença. Salmo 42, abra lá, vamos ler juntos. Salmo 42, verso 1, 2, 5 e 11. Leia. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. Verso 5. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Esse autor do Salmo me fala dessa sede espiritual. O Espírito Santo, Deus, sacia a nossa sede da sua presença. Deus sacia a sede da sua presença dentro de nós. Ele nos completa esse suprimento das nossas necessidades espirituais. Romanos capítulo 3, verso 23, do verso 23 ao 26, ele supre também outra necessidade, nos concedendo duas coisas maravilhosas. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 3, do verso 23 ao 26. Ele também nos dá, ele nos concede essa graça. Pode ler. 3, do 23 ao 26. 23 a 26, assim. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunha pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, porque Deus
na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus supre as nossas necessidades espirituais, porque Ele nos concede perdão e salvação. Querido irmã, querido irmão, Deus te perdoa e também te concede a salvação. Ele supre essa tua necessidade. O que o irmão leu aqui está em Romanos capítulo 3, do verso 23 ao 26, fala sobre isso. Você não precisa pagar mais nada, Ele já te perdoou, e é Ele que está dizendo: vai em frente, vai caminhando, não desiste, eu quero te usar. Deus está falando com alguém aqui nessa noite, dizendo assim: não precisa pagar mais nada, eu garanto a salvação para você, eu supro as tuas necessidades espirituais, eu quero trazer paz, perdão e salvação para a tua vida. Lucas capítulo 4, verso 18, 19 e 21, o Senhor Jesus fala de outra necessidade que Deus supre na nossa vida quando a gente se rende a Ele. Lucas capítulo 4, verso 18, 19 e 21. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Até 19? E encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitados nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O irmão procura Romanos 5, verso 1 e 2. Deus supre a nossa necessidade, Ele nos dá liberdade e paz. Repita comigo: liberdade e paz. Você fica livre da depressão, livre da angústia, livre das situações que às vezes querem dominar a tua mente, e Ele também te dá paz, perfeita paz, completa paz. Ele supre a tua necessidade espiritual, porque só Ele pode fazer isso. Pastor, o psicólogo pode ajudar? Pode, claro que pode. Pastor, o remédio pode ajudar? Pode, claro que pode. Não estou aqui reprimindo nenhuma dessas situações. A ajuda médica pode ajudar? Pode, claro que pode. Mas é como diz um hino conhecido nosso: existem coisas que só Deus faz. Você quer ir no médico? Vá. Você quer fazer um tratamento? Faça. Você quer tomar remédio? Tome. Mas eu quero te dizer uma coisa: existem coisas e parâmetros na tua vida que só o Criador, quando se aposta da criatura, pode romper. E Ele quer suprir as nossas necessidades, trazendo para a gente libertação e paz completa no nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor. Existem coisas que você fazia que hoje você não faz mais. Existem coisas que antes te davam muito prazer e hoje você não faz mais. E as pessoas não entendem e criticam e falam: como é que você não faz mais isso? Porque Cristo me libertou e agora eu tenho paz completa na minha vida. Mas escute, para falar o último ponto, para a gente orar. O diabo, eu gosto de falar muito o nome dele, o inimigo, ele quer que tu fique prisioneira, ele quer que tu fique prisioneiro, ele não quer que tu te liberte, ele quer que tu fique prisioneiro no relacionamento que vai te oprimir, ele quer que você fique prisioneiro na mão de um político corrupto,
que vai dominar a tua alma e também te corromper espiritualmente. Ele quer que você fique na mão de um relacionamento que vai te desgastar espiritualmente. Ele quer que tu fique preso ao dinheiro. Ele quer que tu fique preso à fofoca, à mágoa, o ressentimento. Mas escute o que está saindo deste altar, nesta noite de terça-feira. O Espírito de Deus está sobre nós, pelo que nos ungiu para pregar liberdade aos cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. E essa liberdade quer alcançar a tua vida, e esta paz quer alcançar a tua vida. Se você acredita, se você crê, se você quer, pode levantar as tuas mãos, glorificar ao Senhor e dizer: eu quero ser liberto e quero ter paz perfeita no meu coração. Isso que eu falei e outras coisas que eu não falei. Eu estava falando para minha esposa. Passou a eleição passou, acabou. E eu estava orando para Jesus não voltar na época da passeata. Porque o que eu vi de crente, o que eu vi, esse foi o que eu vi. Eu não vi vídeos, eu vi, que passou perto de casa, eu vi. O que eu vi de crente na alcazar, o que eu vi de crente emprestando a vida para o diabo, o que eu vi de crente emprestando as redes sociais para o diabo, para dar mau testemunho, para se envolver com aquele que não devia. E o diabo quer isso. Peraí, pastor, se eu não for, eu não vou ganhar o meu salário. Eu falei para minha esposa, a eleição terminou, vieram, falei meio-dia, né? Vieram 2 pessoas do governo me procurar. Pastor, precisamos de você, queremos você por perto, ao nosso lado. Eu disse à minha esposa: não vou ficar no nome desses caras. Não vou ficar no. Não, o senhor vai pregar hoje, terça-feira? Não, hoje não, pastor. Hoje o senhor vai ter que levantar minha bandeira ali na Praça da Saúde, porque você está ganhando para isso. Não vou ficar na mão deles. Você também não deve ficar. Tome a sua vida pelas suas próprias mãos, de acordo com a palavra de Deus. Deus quer que você seja livre, liberto disso. Trabalhe, ore, ganhe o seu trabalho, ganhe o seu sustento dignamente. Não venda a tua alma para o inimigo. Deus quer que você seja livre. Mas se estiver falando alguma besteira, você pode me repreender, tá? Disse: não vou. Vou até bloquear no meu WhatsApp. Não quero falar com ninguém. Não estou interessado. Mas sabe por que as pessoas se metem? Porque é um dinheiro fácil. Mas só Deus sabe o que acontece na vida de uma pessoa. Então eu estou falando dos crentes. Nós estávamos no culto de ceia ontem. A gente sente falta de muitos irmãos. E a gente vai ver o que eles estão fazendo. Estão no algazarra, estão no meio da bebedeira, estão no meio da patifaria. Isso é uma coisa do diabo que está entrando dentro da vida de alguns crentes para enganar eles e levar para o inferno. Se desculpe, tá? Falar muito forte. Até a música parou já aí. Crente, você não deve se meter com isso. Vote quem você quiser. Viva a sua vida. Mas você foi comprado pelo sangue de Cristo, não foi por dinheiro de político. Você não deve entregar sua vida para esses homens. Não faça isso. Pastor, mas eu quero ser rico, eu quero terminar de construir minha casa. Eu também quero. Mas Deus falou para mim: não é dos homens que vem. Deus falou para minha mulher: não é dos homens. E Deus fala com alguém aqui: não é de homem que vem, é de Deus. Fica tranquilo, vai chegar a tua hora. Deus vai te abençoar. Deus quer que você seja livre e tenha paz. As pessoas que trabalham nessas coisas não têm paz.
estou em paz. Me disse a Bíblia. Eu já vi. Mas tem gente que gosta de pagar para ver. Mas Deus não quer isso para você não. Estuda, trabalha, serve a Deus. Tua hora vai chegar. Porque Deus vai suprir, está suprindo tuas necessidades. Deus é fiel para cumprir a palavra dele na tua vida. Creia. Deus nos dá liberdade e paz. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. A igreja de pé, por favor. Pode aumentar esse fundo aí, Josivana, aqui nesse retorno. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. Leia. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Deus supre as nossas necessidades espirituais, fortalecendo-nos na fé, que produz viva esperança de vida eterna. O irmão Paulo, falando aos Romanos, ele diz: Deus fortalece a tua fé, mas não só fortalece, ele produz uma viva esperança. Ele diz, sabe o que isso quer dizer? Uma viva esperança. Hoje muitos estão com a esperança morta. Eles não têm a viva esperança de que isso daqui é passageiro, isso aqui vai passar, e que a vida dele não é aqui, é lá em cima, e de que Deus não vai ser fiel na vida dele. Escute o que eu estou dizendo. Deus é aquele que supre as nossas necessidades. Deus está falando com você nessa noite, dizendo: sou eu que fortaleço a tua fé, sou eu que estou contigo, sou eu que faço. Não te preocupa, busca a minha presença, sou eu que fortaleço você. Feche os teus olhos, cubra a sua cabeça. Mas Josivana, pode aumentar um pouco mais essa música aqui no retorno, por favor. Eu quero fazer uma oração nesses 2 minutos que faltam para esse culto se encerrar. Eu quero orar por você que está aqui hoje e diz: pastor, eu às vezes duvidava que Deus supriria as minhas necessidades, e eu às vezes até duvido do que possa acontecer. Às vezes a minha fé se enfraquece, às vezes algo acontece ao meu redor e eu tendo a me enfraquecer ainda mais. Mas eu quero fortalecer a minha fé hoje. Às vezes algumas guerras interiores, psicológicas, espirituais querem me abater, mas eu quero me fortalecer, eu quero ter essa viva esperança acesa dentro do meu coração. O Espírito Santo está trabalhando aqui nessa noite. E se tu estás assim aqui, e se Deus falou contigo, e se tu sentes necessidade de vir, enquanto cantamos essa música que está tocando nesse fundo musical, eu quero que você venha aqui à frente, dobra teu joelho aqui diante do altar. Nós vamos orar com você. Se Deus falou contigo, se tu estás assim, se tu sentes a necessidade, já nesses 2 minutos que faltam para terminar o culto, enquanto cantamos, venha, eu quero orar junto com você. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus, a bondade de Deus.
contigo venho. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Pode aumentar a música, Josivana. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade. Feche os teus olhos, levante suas mãos para os céus. És fiel em todo tempo. Fortaleça a nossa fé, Senhor. Fortaleça a nossa vida. Que a viva esperança esteja gravada no nosso coração. De que nossa vida não termina aqui, mas que há algo além, Senhor. Fortaleça a vida da minha irmã, a vida do meu irmão. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a entender o teu propósito sobre nós. Fortaleça, Senhor, aquele que talvez esteja fraco. E nos ajuda a caminhar com mais força. É isso que nós te pedimos, ó Deus. Acreditando sim na tua palavra. Com as tuas mãos levantadas para o céu, Senhor, guarda a nossa vida, proteja-nos de todo mal. Acampa teus anjos sobre nós, fortaleça a nossa vida, nos dá uma noite de sono reparador. Se tu voltares hoje, nos leva contigo para o céu. Mas se não voltares, continua, Senhor, avivando a nossa fé, mantendo a esperança viva, mantendo os nossos olhos fixos em Ti, Senhor. Nós acreditamos nisso e te pedimos isso em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Amanhã, às 7 da noite, haverá ensaio para as irmãs e após ensaio de oração masculino. Agora vai haver ensaio para os jovens. E amanhã, ao meio-dia, vamos estar dando continuidade no meio da semana da nossa campanha de oração. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja contigo, minha irmã, esteja com você, meu querido amigo e irmão, com a tua família, com essa igreja aqui em Portel e com o povo de Deus que está espalhado por toda a terra. Os que assim creem dizem comigo: amém. A paz do Senhor para você. Deus te abençoe. Vá em paz.